Amém, igreja? Deixa eu. Deixa minha Bíblia aberta aqui, onde eu marquei. Nós estamos falando de identidade esse mês. E óbvio que é muito pontual, porque foi um direcionamento do Senhor, né? Os nossos meses são marcados pelo Senhor. E eu queria, dentro disso, há um tempo já tenho meditado sobre essa mensagem e o Espírito Santo me guiou para que a gente estivesse compartilhando no dia de hoje. E aí, o que acontece? Muitas vezes nós, não é esse termo, enfrentamos dificuldades, lutas, porque isso vai acontecer. A Bíblia diz que teremos os dias maus, né? Ele vai acontecer, então a dificuldade, as lutas, tudo isso faz parte da nossa caminhada. Quem é crente, quem não é crente, gente, vai ter dias difíceis. Não tem como fugir disso. É só estar respirando que você irá passar por dificuldades. Amém? Então, a ideia não é livrar ninguém de dificuldade. Não existe isso. Mas, o que acontece? Nós precisamos estar cientes, ou melhor, de uma maneira muito clara e objetiva sobre as nossas vidas, a nossa identidade. Então, eu queria ministrar, eu creio que o tema pode ser você, né? Porque eu quero falar da sua importância para Deus. Porque muitas vezes nós menosprezamos aquilo que o céu fez e faz por nós. Então, hoje a mensagem é trazendo para você a realidade do que você representa para o céu, do que você é para o seu Deus, entende? E eu quero começar falando uma realidade muito pontual para você entender o quão importante você é para o seu pai. Todo mundo, sabemos que o ouro é caro. Amém? O ouro é uma moeda, vamos dizer assim, que desde os primórdios ele nunca perdeu valor. Nunca foi desvalorizado o ouro. O ouro sempre tem valor. Estão aí? E por que que o ouro ele é valioso? Porque o ouro é raro. Ouro não tem em qualquer lugar. Tem dificuldade para você conseguir ouro. A gente vê o pessoal nas jazidas, né, procurando ouro e fica lá o dia todo batendo aquele prato lá, esqueci o nome dele, e pega poeira de ouro, o pessoal não desiste. Enfim, o ouro ele é caro porque ele é raro. Agora, imagina você que é único. Se o ouro é valioso porque ele é caro, imagina você que Deus te fez único. Só existe você de você. Consegue entender quão valioso você é? Deus poderia fazer eu e você cravejado de ouro, de pedras preciosas. Mas Deus não fez. Por quê? Porque Ele mostra que eu e você, por sermos únicos, somos muito mais valiosos do que qualquer coisa que exista. Então Deus escolheu valorizar eu e você simplesmente da forma que Ele nos criou, único. Então você é único para Deus. É tão tremendo que se você ler lá Salmos 3, verso 4, o salmista está falando que quando ele ora, Deus ouve e identifica a voz dele. Você não entendeu? Eu vou explicar para você. Hoje somos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Quando você ora, Deus sabe que é você. Porque você é único para ele. 8 bilhões de vozes nesse momento falando, orando. E Deus sabe que aquela voz que está chegando no trono do céu é sua. Isso mostra a importância que nós temos para ele. Por você e eu sermos únicos, né, demonstrando a importância que nós temos para Deus como nosso Pai, você precisa aprender algo muito forte para a sua vida e para a minha vida, né? As pessoas podem substituir o que você faz, mas ninguém vai substituir o que você é. E o que você é? Filho amado de Deus.
Você é único para Ele. Entende? Então, o que você faz, você pode ser substituído. E eu vou dar um exemplo para você. Hoje, a Marlene precisa que alguém se candidate a ser secretário. Né? Houve uma reunião, o Ismael estava como segundo, só que o Ismael está na mídia, e aí o Ismael tirou. Mas eu não quero que seja homem. Aí, Marlene, tá bom? Tá a Natália aí como segunda da Marlene. Amém? Então, para você ver, o Ismael acabou de ser substituído naquilo que ele faz, mas ele nunca vai ser substituído naquilo que ele é. Consegue entender a importância que você tem para Deus? A forma como Deus te criou, te fez e como Deus, sendo seu pai, te trata? Amém, igreja? Estamos aí? Dentro disso, nós já temos, de uma forma básica, a compreensão de que Deus nos fez como algo melhor. Tanto é que na criação, de tudo que Deus fez, ele fala que é bom. Quando chega no sexto dia, ele diz que é muito bom. Ou seja, a conotação da nossa criação é melhor de tudo o que Deus criou. Você entender a importância que nós somos para Deus? Tem uma citação, o autor é desconhecido, mas é muito pertinente naquilo que nós estamos falando nessa manhã. Então eu tenho uma noção clara e objetiva que eu sou filho amado de Deus, e tudo que tinha de melhor no céu, tanto é que quando ele vai confeccionar o homem, Gênesis 1:26, ele diz, né, façamos, então existe uma, uma porção da trindade sobre a nossa vida. Cara, o que tem de melhor Deus colocou em mim e você. Essa é a verdade. Não tinha como Deus buscar nada melhor de tudo que ele criou. Ele foi buscar nele, no Espírito Santo e no Filho para colocar em mim e em você. Não tem como você não falar que não é amado por Deus. Às vezes, as circunstâncias, as dificuldades, o dia mal faz com que você possa até pensar dessa maneira. Mas quando você olha para a sua criação, aquilo que Deus colocou em você, isso tem que cair por terra. Ele caprichou quando ele me fez e quando ele te fez. Amém? Para Deus, nós olhamos para os irmãos, escolhemos os nossos cônjuges, tem pessoas bonitas e feias. Mas para Deus todo mundo é bonito, porque foi ele quem fez. Para ele tudo tá bom, ou melhor, quando ele cria o homem e a mulher, ele diz: muito bom. Consegue entender, gente, a essência de Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida? Nós somos importantíssimos para Deus. Se não fosse assim, ele não teria enviado o filho dele para morrer por mim e por você. Amém? Então aí? Só que essa citação diz assim, e é sobre esse contexto, esse conjunto que nós vamos falar nessa manhã. O autor diz assim, que ele nunca conheceu alguém que prejudicou tanto ele como ele mesmo. Ele falou, não teve ninguém nesse planeta que me prejudicou mais do que eu mesmo. E por que muitas vezes nós somos os nossos vilões? Porque não entendemos a nossa identidade. Porque as nossas escolhas não estão baseadas na nossa identidade. Porque quando você entende que você é filho de Deus, que você porta uma essência celestial, as suas escolhas são baseadas nesse entendimento. Não no material, não no que é terreno, não no que o ladrão pode roubar e tocar. É muito pontual, porque eu não tinha combinado nada com a apóstola e ela veio aqui dar o testemunho falando disso. Por que ela tem esse nível de entrega? Porque ela entendeu que é ele que supre. Ela entendeu que ela é celestial. Não está pego, ela não está pega aqui as coisas materiais, que tem que esperar o dia de amanhã. Nós estava até conversando com o Mike no último culto, e a gente estava falando disso. Ele estava meditando sobre o maná, né? Quando Deus manda o maná. Gente, é para você entender o mundo espiritual. Deus manda o maná, que é a provisão para as pessoas, o alimento das pessoas, e junto com o maná veio uma proibição. Qual era a proibição? Não guarde para o dia de amanhã.
Eu vou prover o dia de hoje. Eu sou o seu Senhor. Eu vou prover. Então não guarde. Por que que Deus dá aquela proibição? Porque ele sabia que o ser humano tem a tendência de ficar acumulando para si. Vai que amanhã Deus não manda. Vai que amanhã minha família precisa comer. Vai que amanhã eles precisam de mim. E Deus falou: vai ter todos os dias. Por quê? Porque eu sou o seu Deus de todos os dias. Jesus fala: eu vou e não os deixarei órfãos. Não existe orfandade na presença de Deus. Ele é o seu pai. E sendo o seu pai, ele cuida de você. Então essa citação, ela é muito pontual, porque nós temos a tendência de nós mesmos nos prejudicarmos. As nossas escolhas não são baseadas na revelação da nossa identidade, que somos celestiais. Então nós temos que pensar com a cabeça de Cristo. Pensar e viver com a cabeça no céu, mas respondendo às coisas aqui da terra. E aí precisamos desse equilíbrio. E essa citação diz isso, que ele nunca conheceu ninguém que mais prejudicou ele do que ele mesmo. Por quê? Por causa das escolhas erradas que ele fez. Dos lugares que ele estava que não era para ele estar. Das companhias que ele escolheu, mas não eram companhias celestiais. Por que que aconteceu isso? Porque ele deveria ter entregue o controle da vida dele para Deus, mas ele resolveu controlar a vida dele. E aí, quando você resolve controlar a sua vida, você está se prejudicando. Então, a sua escolha de se controlar, de ter o autocontrole da sua vida, faz com que você se prejudique. E aí, como a gente não entrega o controle para Deus, na nossa crise nós queremos que Deus resolva. Chega uma crise, a crise bate a porta da sua vida, você quer que Deus resolva, mas você não deu o controle para ele. Porque se você tivesse dado o controle para ele, muitas coisas que você passa nem deveriam estar acontecendo. Muitos problemas que você enfrentou, talvez você não enfrentaria, simplesmente porque você estaria deixando ele controlar a sua vida. Amém, gente? Por quê? Porque você ainda não entendeu a sua identidade, que é filho de Deus. Você tem um pai e você tem um Senhor. Ele, como Senhor, ele controla a sua vida. E ele, como pai, ele provê na sua vida. Essa é a sua identidade. A nossa identidade é sermos filhos e servos. Só que ele não te trata como servo. Ele prefere, escolheu te tratar como filho. Amém, igreja? Estão aí? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20, só a parte A, para a gente poder desenvolver aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20, só a parte A. Se você não sabe o que é a parte A, é quando começa e vai até a vírgula, até o ponto, amém? Diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. Vocês foram comprados por um alto preço. O que que isso significa, igreja? Que você é valioso. Não tem nada que não tenha valor que seja comprado por um alto preço. Se o Senhor resolveu te comprar e pagou um alto preço, é porque você é valioso para Ele. É simples assim. Essa é a sua identidade. Eu sou valioso para Deus, porque Ele escolheu pagar um alto preço por mim. E qual foi esse alto preço? O sangue do Filho dele na cruz. Amém? Eu vi um pastor norte-americano pregando, e eu achei muito interessante a pregação dele, que eu estava acompanhando. E ele dizia o seguinte: as pessoas têm mais temor pelo amor de Deus do que pela ira de Deus. E eu fiquei meditando sobre o que ele falou, e ele falou: eu vou explicar o que acontece.
Porque as pessoas pensam que não são boas o suficiente, né? Que elas não são dignas de receber o amor de Deus. E isso é verdade, porque nós somos pecadores. Nós não somos bons o suficiente para receber o amor de Deus e não somos dignos do amor de Deus. Não somos, porque somos pecadores. Estão aí? Amém? Então, o que a gente faz como pecadores? Nós nos preparamos para a ira de Deus. Cara, Deus vai me pegar, porque eu estou vacilando, porque eu sou um vacilão, porque eu vacilei. E aí nós ficamos nos preparando para a ira de Deus. Quando será que Deus vai me pegar? Quando será que Deus vai falar comigo? Quando será que Deus vai tratar comigo? Quando será que Deus vai filmar eu? Então, o nosso foco sai do amor de Deus e entra na ira de Deus. Não sei com você, mas quando o pastor estava pregando, fez muito sentido para mim. E por que isso acontece? Por que é tão chocante o amor de Deus? Por que nos tira o fôlego o amor de Deus? Porque quando nós estamos nos preparando, entendendo que vem a ira de Deus, porque nós estamos errando, estamos vacilando, né? E aí nós tiramos o foco do amor de Deus e começamos a focar na ira de Deus, no conserto que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Vem Jesus e diz: eu vou na tua cruz. Esse é o amor de Deus. Você está caminhando para a ira de Deus e Jesus entra na minha frente e na sua frente e ele fala: eu vou para a cruz. E quando Jesus decide ir para a cruz, ele está dizendo o seguinte: ele está mandando um recado para nós. E o recado é muito claro, objetivo e pontual. O recado é: eu conheço você, eu sei das suas mazelas, eu sei dos seus defeitos, eu sei dos seus vacilos, mas eu te quero mesmo assim. E aí ele vai para a cruz. E aí ele te compra com alto preço. Mesmo, a Bíblia diz que quando ainda éramos pecadores, ele comprou. Por amor, ele nos comprou. Consegue entender? Então nós estamos focados na ira de Deus. A percepção é: Deus vai me pegar, e esquecemos do amor de Deus. E aí isso nos choca, nos constrange, porque sabemos que devemos ser tratados por Deus, mas aí Jesus vai na cruz e fala: cara, eu te quero mesmo assim. Eu te quero, eu te aceito assim. Você é tão importante que eu te quero desse jeito. Mas eu errei, mas eu te quero desse jeito. Mas eu não estou conseguindo ser transformado, mas eu te quero desse jeito. Mas eu sou mesquinho, mas eu te quero desse jeito. Mas eu só penso na minha vida, mas eu te quero desse jeito. A cruz é esse recado para mim e para você. Ele te quer. Ponto e acabou. Ele decidiu nos amar. Ele te ama. E porque ele te ama, ele te aceita. Amém? Estão aí? Então, Jesus, quando nós estamos olhando para a ira de Deus, e não significa que não vai acontecer a ira de Deus, mas quando nós estamos focados na ira de Deus, vem Jesus e fala: cara, eu morro por eles. Eu amo tanto eles que eu morro por eles. Jesus fala: eu sei dos seus erros, mas eu te quero mesmo assim. Não tem como ele não saber da minha vida. Você pode vir aqui, dançar, sapatear, rir, ser legalzinho com todo mundo, mas ele sabe quem você é por dentro. Ele te conhece. Só que, quando Jesus fala, eu te quero, quando você olha lá para a cruz há 2000 anos, e a cruz ecoa até essa manhã que nós estamos aqui, e esse ecoar da cruz é Jesus falando, eu te quero, isso é aterrorizante. Por que é aterrorizante? Porque esse amor exige uma nova identidade. E qual que é uma nova identidade? Uma grande mudança. Eu reconheço que eu preciso da ira de Deus, mas eu recebi o amor de Deus. Isso tem que nos chocar. Você tem que olhar para o espelho, você não pode falar, tá tudo bonzinho, eu sou princesinha de Jesus. Não é. Não é, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia mostra que mesmo você não sendo, Ele te ama tanto que Ele te quer.
E aí, só que isso tem que nos aterrorizar. Você olhar e falar: meu Deus, era ira, só que eu recebi amor. Era inferno e eu recebi céu. Era trevas e eu recebi luz. E isso, esse amor de Deus, exige uma nova identidade. Qual é essa nova identidade? Sermos aquilo que Ele escolheu para sermos. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você entender mais profundamente. Você vai fazer um exercício mental agora, amém? Exercício mental é na mente, não é na boca, não pode falar. Amém, igreja? Quando eu falo para você, nós estamos lendo a Bíblia e eu falo, vou citar um personagem bíblico e eu falo Paulo. Na sua mente, automaticamente vem o apóstolo Paulo, amém? Ninguém lembra de Saulo. Por quê? Por que automaticamente vem Paulo? Porque as marcas deixadas pela graça apagam as marcas deixadas pelo pecado. A graça que está sobre você é muito maior do que os seus pecados. Esse é o amor de Deus. Isso é ser filho de Deus. É receber graça ao invés de castigo. Cara, todas as vezes, deixa eu abrir um parênteses. Todas as vezes que Deus vem, eu tenho falado isso, falei no culto, falei na imersão, todas as vezes que Deus vem e Ele nos corrige, deixa eu abrir um parênteses dentro do parênteses. Você que não veio terça-feira, talvez você não entenda o que eu vou falar agora, mas quem estava aqui entende. Todas as vezes que há um julgamento sobre a sua vida, é Ele te livrando do julgamento do mundo. Isso está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 ao 32, está na Bíblia. Todas as vezes que Deus te corrige, é o amor dele sobre a sua vida, porque ele está te livrando do julgamento do mundo. Ele vai julgar o mundo, e ele não quer julgar você com o mundo, por isso que ele te julga antes. E todas as vezes que Deus nos corrige é porque nós somos julgados e encontrados errados. Porque nós vacilamos no nosso julgamento. Ele vem e julga do jeito certo, que é o jeito celestial. E aí ele nos corrige. Por que ele nos corrige? Porque ele nos ama. Você precisa entender que você é filho amado de Deus. Os seus pecados não são maiores do que a graça que te alcançou. Por causa disso eu vivo sendo uma tranqueira como eu sou? Não. Por causa disso eu busco mudança. Por causa disso eu busco ser transformado. Por causa disso eu estou inundado da graça celestial. E eu preciso ser diferente do que eu sou. Amém? É entender que a cruz ecoa o amor de Deus há 2000 anos atrás, está te alcançando, vai alcançar a sua próxima geração, e as gerações, e as gerações, e as gerações, até que ele voltar, o amor dele alcança todos. E quando eu entendo isso, a minha identidade, eu fui alcançado pelo amor do Pai. Aí a minha resposta é diferente. Então, muitas vezes estamos vacilando com coisas bobas porque não entendemos a nossa identidade. Simplesmente, eu não entendo que eu sou filho de Deus. Não entendo que eu sou amado. E aí eu vivo amargurado, vivo triste, vivo depressivo. Por quê? Porque as circunstâncias gritam mais do que o amor que Deus tem sobre a minha vida. Eu sou amado por Deus. Ponto. Isso basta. É isso que Deus fala para Paulo. Paulo está pedindo para que Deus tire o espinho da carne dele. Deus fala para ele: a minha graça te basta. Cara, o que eu fiz na tua vida já está bom. Paulo recolhe a sua insignificância e vive maravilhosamente. Ele não para o ministério dele porque ele recebeu o não de Deus. Eu peguei algumas passagens que apontam para essa realidade maravilhosa, que é a graça sobre a nossa vida, que é o amor de Deus sobre a nossa vida. Você não precisa abrir, a gente vai usar o texto base mesmo, que você foi comprado para você entender. Mas em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim: vocês, porém, são, são, são. Está dizendo, você é isso. Não tem como você mudar. Você pode falar o que você quiser para você, mas a Bíblia está dizendo que você é.
Amém? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, não é o que você pensa de você o que te define. É isso que está escrito aqui. Você é nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo que você é. E muitas vezes, por você não entender essa identidade, você fica naquilo que você acha que é e naquilo que as pessoas falam que você é. Mas a palavra que vem de Deus diz outra coisa, que você é geração eleita. Ou seja, você foi escolhido por Ele. Ele te criou e te escolheu para ser dele. Amém? Você crê nisso? Levanta a mão quem crê nisso. Você crê nisso? Você crê nisso que a palavra está dizendo que você é? Amém? Amém? Então todo mundo crê, amém? Amém, igreja? A pergunta é: se sim, você se comporta como tal? O seu comportamento é de geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você tem anunciado as grandezas dele, que ele te tirou do reino das trevas e te levou para a maravilhosa luz? Se eu creio nisso, o meu comportamento é baseado naquilo que eu creio, querido. Entende? Eu não estou duvidando do seu levantar de mãos, mas é o seu comportamento que vai dizer que se você levantou a mão de maneira verdadeira. O seu comportamento tem que ser digno daquilo que você acredita. E se você acredita que você é isso, você tem que viver isso. Simples assim. Me diga uma coisa, sem falar, diz sem falar. Falar em silêncio, amém? Eu vou perguntando e você vai respondendo para você mesmo. Faz sentido? Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Então diz uma coisa para mim. Primeira coisa que você tem que entender: igreja não é lugar de dormir na hora do culto. Segundo, me responda algo sem falar. Estão aí? Isso é mental, tá? Tipo X-Men agora. Estão aí? Acordou, igreja? Amém? Claudião tá até fazendo polichinela. Isso mesmo, velho. Me diga, olha a pergunta, hein? Me diga como seria sua igreja se todo mundo tivesse o mesmo grau de comprometimento que você tem. Porque muitas vezes você fala, se a igreja, se eu fosse o pastor da igreja, eu faria isso, eu fazia isso, eu não faria isso, eu não faria aquilo. Ah, se fosse eu liderando a igreja, isso ia acontecer, isso não ia acontecer. A pergunta é, se você tivesse uma igreja, como seria a igreja baseado no seu comprometimento com a igreja? Estaria todo mundo comprometido? Segundo, como seria a sua igreja se todo mundo orasse, servisse e ofertasse exatamente como você faz? Então, como seria a sua igreja baseado no seu comprometimento com a igreja? Como seria a sua igreja baseado no seu tempo de oração, de serviço e de oferta? Se eles fizessem exatamente como você faz. Imagina agora Deus dando uma igreja para você e falando, você vai cuidar dessa igreja fulano de tal e ciclana de tal, para incluir as mulheres. Você vai cuidar. Aí a igreja, ela vai se comportar do jeito que você se comporta. Ou seja, o seu nível de comprometimento vai ser o nível de comprometimento das pessoas. O seu nível de oração vai ser o nível de oração das pessoas. O seu nível de servidão vai ser o nível de servidão das pessoas. O seu nível de oferta, de entrega, de generalidade, será o nível que as pessoas farão. A pergunta é, como seria sua igreja? Cheia de poder, viva ou fraca e cabisbaixa? Se a igreja fosse como você é, se a igreja tivesse a sua identidade,
Consegue entender a sua identidade? Como é a sua identidade no dia a dia? Assim seria a sua igreja. E aí você responde para você mesmo, como seria a sua igreja? Poder? Gente, uns quatro aqui, se falar que seria de poder, tá mentindo, tá dormindo no culto. Que poder é esse de dormir? Sonho profético na hora da mensagem? Eu sou profeta aqui hoje, querido. Nesse momento eu sou profeta. Não preciso da sua revelação. Não consegue entender? Não é possível você olhar para você depois dessa pergunta e falar, não, a minha igreja seria power. Não seria. É isso que nós precisamos entender, cara. Você tem que buscar essa identidade em Deus. Eu sou filho amado, eu sou geração eleita, eu sou filho de Deus, eu fui comprado por um alto preço. A minha resposta para isso tem que ser diferente. Eu não posso ter uma resposta como o mundo tem. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, eu amo essa passagem. É uma passagem que nos empodera de uma maneira sobrenatural. Em 1 João 4,4 diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que está no mundo. Amém? Aí as pessoas pegam isso e vai lá chutar macumba. Porque não entenderam a sua identidade. Eu não estou falando que você não possa chutar macumba. Se você acha que dá para sua, vai lá. Entende? Isso daqui está falando de identidade. Não está falando só de poder. Está falando de entender quem você é. Porque eu sou filho de Deus. Porque está dizendo, eu sou filho de Deus. O que habita em mim é muito maior do que habita no mundo. Ou seja, o mundo não pode me vencer. O mundo não pode entrar em mim, porque eu estou cheio de Deus. Não tem espaço para o mundo aqui. Isso aqui não está te empoderando para você ir tretar com todo mundo, chutar macumba. Não é isso. Não é isso. É você entender, cara, o mundo quer entrar na minha vida, mas aqui já está cheio, não tem espaço para ele. Porque o que está em mim é maior do que está no mundo. Entende? Então o que está no mundo é menor do que está dentro de mim. Não cabe ele, não cabe ele na sua vida. Consegue entender isso? E aí, eu queria compartilhar uma oração que não é minha. Não vou falar de quem é, mas não é minha. Tá bom? Eu não vou compartilhar porque eu não sei de quem que é. A oração é assim, ó. Eu pedi a Deus que tirasse de mim tudo aquilo que me afasta dele. Consequentemente, me afasta do meu propósito. Então eu venho aqui no altar e falo: Deus, tira de mim tudo que não provém de ti. Tira de mim tudo aquilo que me afasta da tua presença. Tira de mim tudo aquilo que me distancia do propósito. Tira de mim tudo aquilo que me atrapalha de ser quem eu devo ser. Eu não sei vocês, mas eu já fiz essa oração. Mas não é minha, mas eu já fiz. Amém? Vou até a presença pedindo para Deus tirar da minha vida tudo que é impedimento para que eu sirva a Ele com excelência. Estão aí, igreja? E aí essa pessoa recebeu a resposta de Deus. E a resposta de Deus foi não. Não. Não vou tirar. É você que tem que desistir deles. Deus estava falando para essa pessoa, é fácil. Você tem que desistir daquilo que te afasta de Deus. Você tem que desistir daquilo que te afasta de mim. Você tem que desistir daquilo que te afasta do meu propósito. É muito fácil colocar em Deus aquilo que nós temos que fazer. Deus, me faz ser mais generoso. E Deus fala, não te faço. Desista de ser mesquinho. Desista de guardar para ti. Deus, me faz uma pessoa melhor. Não faço. Eu já te amei na cruz. Eu te amo todos os dias. Desista de ser uma pessoa pior. Desista. Tem que vir de mim, de você. Quando você entende a sua identidade, é isso que Deus estava falando para aquela pessoa naquele dia. Você não entendeu quem você é.
Quando você entender quem você é, você entender a sua identidade, você começa a desistir das coisas. Você não pede para eu tirar as coisas de você. Você desiste daquilo que te afasta de ser o que você tem que ser. Porque daí você vem no altar, chora, grita, e tá tudo bem. Você tem que fazer isso. E você levanta. Você já parou para pensar? Ou para observar, ou para reparar na sua vida, não no do irmão? Do irmão eu sei o que você faz. Falando da sua. Não é só olhar para a sua. Que aí vem aqui, chora, esguela, suja o altar, todo aquele trabalho que tem que fazer. Não estou falando para você não vir fazer, tá bom? Tem que vir fazer. Só que a pessoa levanta e continua com os mesmos problemas. Já, você já botou reparo na sua vida, que você continua com os mesmos problemas? Por quê? Porque você veio aqui e pediu para Deus tirar. Só que você não veio aqui para desistir. Quando que você vai desistir de ser aquilo que Deus não te chamou para ser? Quando vai partir de você, eu não quero ser aquilo que Deus não determinou para mim? Quando que você vai desistir dos seus problemas para viver aquilo que Deus tem? Então você vem aqui, ora e volta, e o problema está ali, nem acabou o culto, o problema já está ali. Por quê? Porque você não desistiu. É fácil, gente. Tem que vir uma força sobrenatural para me mudar. Cara, mais sobrenatural do que o amor de Deus? Você quer mais do que isso? Deixa eu abrir um parênteses aqui com, com o aval do pastor Douglas, da pastora Thaís. Eu vou ministrar para os casais um segundo, tá bom? Um segundo. Tinha um cara, não cristão, hein? Não cristão, palestrando, e uma moça levantou a mão para fazer uma pergunta. Isso não é historinha, não. É com H aí, história, verídico, tá bom? E perguntou para ele: eu estou separando, ou melhor, eu já me separei e eu não consigo mais, porque ele é muito problemático, ele não cuida de mim. Enfim, toda essa conversa real, né? Tem muito homem que não é homem, nós sabemos disso. E aí, só que ele não sai de casa. Eu não quero mais estar casada com ele, ele não sai de casa, mas ele não cuida de mim, ele não provê, ele não pensa em mim, ele não vive para mim. É a vida dele, não parece que somos casados. Ele com a vida dele e eu com a minha. Então eu não quero mais ele na minha casa, não quero mais conviver com ele. Então eu já separei. O que que você me aconselha? Olha o que o cara do mundo falou. Eu te aconselho a servir a ele. Sirva ele com o seu melhor. E depois que você tiver feito o seu melhor, você vai chamar ele e perguntar para ele: você quer mais do que isso? Você quer que eu faça mais do que isso? Consegue entender? A pessoa que está lá fora dando um conselho, ele não falou: separa mesmo dessa tranqueira. Ele não é homem. Não ouve isso. O cara lá fora incentivando: permaneça no seu casamento. Experimente fazer o melhor agora para ele. E depois que você tiver feito o seu melhor, chame ele e pergunte para ele: você ainda quer mais do que isso? Ali vai ter um despertar. Ali ele vai entender a importância que você é na vida dele. Sabe o que aquele cara estava falando para aquela mulher naquele auditório? Mostre a sua identidade. Mostre quem você é. Até agora você está abalada por quem ele é. Mas seja quem você tem que ser. O mundo falando isso, gente. E nós não conseguimos fazer, porque é isso que a palavra manda. Então eu tenho que entender: o que está em mim é maior do que está no mundo. E eu tenho que revelar para o mundo o que está em mim. Cabe a mim, eu sou a resposta para revelar. Então, desista daquilo que está te parando. Ah, mas nesse caso, o marido está parando. Não, você escolheu casar com ele. Foi uma escolha. Gente,
deixa eu abrir aqui. Tem alguns casos, daí entra o pastor para resolver. Estou falando de coisas normais do dia a dia, amém? Então você fez uma escolha. Desista de você para que ele viva. Ele tem que enxergar isso. Uma hora ele vai enxergar isso, que você desistiu de você e você está fazendo o melhor para ele. Não tem como estar na presença e não enxergar isso. Só quem não está na presença. Quem não está na presença não vai conseguir ver mesmo. Mas quem está na presença enxerga que a outra pessoa desistiu dela para fazer o melhor para você. Não tem como. É uma equação exata. Então aí, amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 6, a Bíblia vai dizer para a gente o seguinte, que ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e o Pai. Então, você foi feito reino, em algumas versões, rei e sacerdote, para servir a Deus e Pai. Então, quer dizer que você tem um Deus e um Pai. Amém? De novo, vou fazer uma pergunta para você. Hoje a administração questionário. Você foi feito. Olha só, você foi comprado na cruz, transformado em filho de Deus, servo de Deus, foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, foi feito nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus. Amém? Olha quanta coisa você recebeu. Mas, ou melhor, mais o amor de Deus que está sobre tudo isso. Faz sentido? E aí Apocalipse diz que nós somos feitos reino e sacerdote. Ainda foi? Só foi, só foram bênçãos sendo incluídas na nossa vida pelo amor de Deus. O amor de Deus traz muitas coisas boas para mim, para você, mostrando a nossa identidade. Então aí, você precisa ter clara a sua identidade, quem você é para Deus. Amém? Agora uma pergunta. Você tem tudo isso, tem clareza de tudo isso na sua vida, e eu queria que você respondesse para você mesmo. O que você faria se você estivesse a caminho do céu? Jesus chega hoje e fala: estou te levando para o céu. Você está indo para o céu. Acorda, crente, ajuda eu. Você está indo para o céu. Amém? Ficar de pé e beber água ajuda. Você está indo para o céu. E quando você está no caminho para o céu, você vê alguém gritando. E esse alguém gritando chama você. Fulano de tal. Vou chamar a Marcela, tá bom, Mar? Vou usar você, tá, mano? Marcela tá indo pro céu. Ai, que benção, mano. Tá no caminho do céu. Aí eu grito pra Marcela, Marcela! Aí ela olha pra baixo assim, né? Querendo dar um beijinho no ombro, porque ela tá indo, eu tô ficando, né? Aí eu quebro as pernas dela. Porque eu falo pra ela, por que que você não falou pra mim? Mentiram pra mim que eu podia viver do jeito que eu queria. E você sabia a verdade. Por que que você não contou pra mim? Por que que você está indo e você não compartilhou disso que você vai viver comigo? Como que você está indo e você está me deixando? O que você faria se Deus permitisse você experimentar isso? Sinceramente, eu não conseguiria chegar feliz ao céu. Alguém gritando para mim, por quê? Que você tendo toda essa identidade, tudo que a Bíblia diz que você é, e você não compartilhou comigo? Por que que você deixou eu ser enganado? Ah, colocou água no chope da Marcel. Não é possível ela ir sapateando pro céu depois disso. Sabendo que ela está indo e eu estou ficando, porque ela não anunciou a identidade para mim. Porque ela não teve coragem de falar da minha identidade. O que você faria quando você estiver indo para o céu e as pessoas que estão ficando gritando para você, ei, por que você não compartilhou da identidade comigo? Por que que você pensou só em você e você está indo e eu estou ficando? O que você faria, igreja, se você tivesse essa experiência?
A pessoa falando, mentiram para mim. Você sabia que eles estavam mentindo para mim e você não fez nada. Você deixou eu viver na mentira, sabendo que você tinha poder e autoridade para quebrar essa mentira na minha vida. É isso que nós estamos fazendo com as pessoas lá fora. Vivendo o nosso mundo, conquistando as nossas coisas, abençoando a nossa família, de vez em quando faz uma coisinha pro outro, esperando o céu nos chamar. E aquela multidão de pessoas que estão lá esperando a gente falar dessa identidade, que eles são filhos de Deus, que eles são amados, que Deus aceita eles do jeito que eles estão. E quando eles experimentarem esse amor de Deus, é o amor de Deus que vai transformar eles. Não é a igreja, não é o pastor, não é o irmãozinho fofoqueiro. É o amor de Deus que vai vir como um furacão e vai transformar a vida deles. E aí eles também vão subir para o céu. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João está falando, somos chamados filhos de Deus porque somos filhos de Deus. Não é uma mentira. Você é filho de Deus, por isso que você é chamado filho de Deus. E o que é ser filho de Deus? Deixa eu compartilhar algo com vocês. Tem muitas possibilidades para a gente pontuar o que é ser filho de Deus, mas eu quero pelo menos uma mais forte que eu entendo o que é ser filho de Deus. O que é ser um filho de Deus? Vou falar uma frase e vai ficar muito claro para você. Às vezes, você é a pessoa que mais precisa daquilo que você está oferecendo. Isso é ser filho de Deus. Jesus está na cruz, sendo crucificado. O que ele mais precisava era de conforto. E ele conforta aqueles que estão lá fora. Ele olha para o pai e fala, pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. João, essa aí é sua mãe. Maria, essa aí é sua mulher, essa aí é seu filho. Heremanagá, Soromanai. Ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. No final de tudo ele fala, pai, está consumado, eles estão comprados, estão perdoados. Consegue entender isso? Jesus é filho de Deus. E eu ser filho de Deus muitas vezes, eu vou oferecer aquilo que eu estou precisando. Por quê? Porque o meu foco não está em mim. Está no próximo. O que é ser filho de Deus? É entregar aquilo que muitas vezes você precisa. Quem não consegue ter a clareza da sua identidade, retém. Não, mas hoje eu não estou bem. Hoje eu não posso falar com ninguém. Provavelmente aquele dia vai ser o dia que as pessoas mais vão precisar de você. E você tem que entregar o que você tem. O que você tem? Eu sou filho de Deus. O que mais eu tenho? Eu não tenho nada para entregar. Como não? Você é filho de Deus. Você é nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus. A Bíblia diz que somos chamados filhos de Deus porque somos filhos de Deus. Como assim você não tem nada para entregar para ninguém? Deixa eu ler algo para vocês, para você entender quão importante você é. A sua identidade que talvez para você não tenha ficado claro até hoje. Eu estava guardando isso com muito carinho. E eu creio que hoje é o dia de compartilhar. Eu queria que você prestasse atenção o quão importante você é. Você não vai pensar na pessoa que fez isso para você um dia. Você vai pensar em você. Amém? O tema da mensagem é você. O quão importante você é. Mas você só é importante desse jeito porque você é filho de Deus. Por ser filho de Deus, você se torna importante. Amém? Alguém ainda ri quando lembra de algo engraçado que você disse. Alguém ainda sorri quando pensa em um elogio que você fez. Alguém silenciosamente admira você. O conselho que você deu fez a diferença na vida de alguém.
O apoio e o amor que você ofereceu melhorou o dia de alguém. Sua opinião fez alguém pensar duas vezes. As pequenas coisas são maiores do que você imagina, por causa da sua identidade de ser filho de Deus. Consegue entender quão importante você é para Deus? Não somente na questão dele olhar e falar, ah, filho amado, filha amada, também para ele te usar para tocar os outros filhos? Quão importante é a nossa identidade celestial? E eu quero ir para os finalmente dizendo algo. Eu estava meditando, eu até compartilhei com a apóstola, eu vou falar porque ela falou, você tem que falar isso para a igreja, né? Eu estava meditando sobre algo, eu tive uma revelação muito forte do Espírito Santo, e eu falei para a Benção, já parou para pensar por que Deus atendeu o pedido de Eliseu? Porque Eliseu faz um pedido para Deus, eu quero porção dobrada de Elias. Só que Eliseu não tinha caminhada com Deus. Quem tinha caminhado com Deus era Elias. Elias estava na caminhada com Deus. Eliseu tinha acabado de ser chamado. Ah, algumas Bíblias, alguns teólogos apontam que o chamado de Eliseu, no dia que Elias passou, até o dia que Elias subiu, foram aproximadamente 6 meses. Não tem como prever biblicamente, mas enfim. Quem tinha caminhada com Deus era Elias. Só que Eliseu faz um pedido ousado. E ele recebe um sim de Deus. A capa cai, Elias fala, se a capa cair, não depende de mim. Consegue entender? Elias fala, não depende de mim isso que você pediu. Depende de como você está com seu pai. Então você está pedindo coisas para mim que não dependem de mim. Como está o seu relacionamento com ele? Baseado no seu relacionamento com ele, ele vai te atender ou não. Foi esse recado que o mestre, o discipulador de Eliseu falou. E o pedido de Eliseu foi, eu quero porção dobrada. Eu quero fazer o dobro do que você fez. Para eu fazer o dobro, eu tenho que ter unção dobrada sobre a minha vida. Entende? Olha o pedido ousado de Eliseu. E Elias fala, se a capa cair, é porque Deus te atendeu. Se a capa não cair, perdeu o mané. Amém? E a capa cai. Então aí? E eu falei para Ben, você pode pensar por que a capa caiu? Por que Deus falou sim para Eliseu? Porque Eliseu entendeu a identidade dele. Deixa eu explicar para você. Quando Elias passou, Eliseu sabia quem Elias era. Elias era conhecido em Israel. Então, quando Elias passou, Elias coloca a capa sobre Eliseu. Elias não falou nada. Elias colocou a capa sobre Eliseu. Eliseu falou, vou despedir dos meus pais. Elias falou para Eliseu, não sou eu que estou te chamando. Não sou eu, a unção não vem de mim. Ele te escolheu. Eliseu volta para casa, despede dos pais. Pega isso, igreja. Queima a junta de bois, faz uma fogueira, pega o boi dele, faz um churrasco, compartilha com todo mundo e segue Elias. Sabe o que ele estava falando? Agora eu sei quem eu sou escolhido de Deus, eu tenho um propósito, não tem como eu voltar para essa vida mais. Meu pai, minha mãe, minha família não me prende mais. Eu vou viver o meu propósito. Eu tenho clareza da minha identidade. Eu tenho clareza daquilo que Deus tem para minha vida. Então, não tem nada mais importante do que ser aquilo que Deus me chamou agora para ser. Até agora, eu estava aqui com a minha família, tudo bonitinho, compartilhando, trabalhando, provavelmente numa vida boa, porque eram 12 aparelhos de boi, não era um, então significava que ele tinha uma condição financeira boa. E aí Elias vem a mando do Senhor e chama ele e fala, o pai tem isso para você, esse é o seu propósito de vida agora. Aí Elias queima tudo e fala, por que ele queima? Ele fala, não tem como eu voltar. Não tem como ser o que eu era. Nada me prende mais. E ele deixa tudo, família, tudo. E ele segue Elias. Gente, presta atenção.
Em um determinado momento da caminhada, Elias fala para ele: Eliseu, fique aqui, que eu vou avançar. E Eliseu fala para ele: Ô Elias, Heremanagá Soromanai, não foi você que me chamou, foi ele. Heremanagá Soromanai, eu não tenho para onde voltar. Heremanagá Soromanai, eu vou com você até o fim, cara. Heremanagá Soromanai, foi isso que Deus me chamou, para caminhar com você até o fim. Eu queimei, você não viu aquele dia? Eu queimei, não tem para onde eu voltar. Eu sei a minha identidade é caminhar com você até o fim. Depois ele me direciona, mas por enquanto, eu tenho clareza do meu propósito e eu vou até o fim no meu propósito. Isso é ter identidade, é saber para aquilo, saber por que Deus te chamou e viver aquilo que Deus te chamou. Nada ser impedimento. E aí Eliseu vai. E Elias fala, fica, ele fala, não fico, fica, não fica, eu vou com você até o fim. Até o dia que Elias dá um passo para frente e fala, agora é a hora. Fica com Deus, Eliseu, porque eu estou indo dessa para melhor. E aí vem fogo, carruagem, vocês conhecem a história. Tem aquela festa. Aquilo que aconteceu no céu era representando como, aquilo que aconteceu na terra representando como estava o céu. O céu estava em festa porque Elias ia subir. Heremanagá, Soromanai. E aí Deus vai levando Elias e Eliseu, quer um pedido. Qual o pedido? Porção dobrada. E Elias fala, depende. Você está vivendo o seu propósito? Heremanagá, Soromanai. Você quer pedir para ele sem viver o que ele tem para você? Como que você quer bater a porta do céu sem estar alinhado com o céu? Você é filho, geração eleita. A Bíblia mostrou quem você é, mas você não quer viver o que você é. E aí Elias fala para ele, não depende de mim, Eliseu. E eu até queria fazer. Onde eu vou, não preciso dessa capa. Por mim não tinha problema nenhum entregar a capa para você, mas não depende de mim, depende do seu relacionamento com o Pai. E aí quando Elias entrega essa última revelação, a capa cai. Deus estava falando para Eliseu, cara, eu me agrado de ti. Você acha que eu tenho problema de entregar poder para você? Você acha que eu tenho problema de liberar a porção dobrada para a sua vida? Você acha que tem problema de você caminhar na terra de Israel e ser reconhecido como aquele que sucedeu Elias e fez mais do que Elias? Ei, o céu não tem problema de te entregar poder. O problema está em você desistir das coisas que faz com que ele não te entregue poder. Batemos a porta do céu, falando, Deus, tira de mim. Deus está falando para você, desista você disso. Eu já te comprei, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Eu já te comprei por um preço alto. Agora cabe a você desistir das coisas que te tiram do propósito. Essa é a sua identidade, igreja. Você é filho amado de Deus. Eu quero encerrar com uma declaração. Paga a luz para mim, pastora Fabiana. E nós vamos adorar. Eu quero que você... Hoje a oração é uma oração muito pontual. Você já sabe quem você é. Você já tem clareza da sua identidade. Falta você desistir daquilo que te tira do propósito. Não é Deus quem vai tirar. É você que precisa desistir. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, Deus, capítulo 3, versículo 2, 3 e 4, a sarça ardente, Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Amém? Em João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em Êxodo capítulo 3, Deus se revela para Moisés e fala, eu sou o que sou. Em João 14, 6, Jesus se revela nessa maneira e fala, eu sou.
o caminho, a verdade e a vida. E por causa da sua identidade nele, você pode dizer: eu sou perdoado, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou escolhido, eu sou salvo. Repete comigo, igreja: eu sou perdoado, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou escolhido, eu sou salvo. Eu sou o que sou, disse Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E eu sou escolhido, disse você. Eu queria convidar você a adorar e a fazer essa oração de desistência. Senhor, eu desisto daquilo que me afasta de ti. Eu desisto daquilo que me tira do propósito. Eu desisto daquilo que embaça a minha identidade, porque eu fui comprado por um alto preço. Não importa o que fale para você, você tem que declarar a sua identidade. Eu fui comprado por um alto preço. Eu sou filho de Deus. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus.